Olá, alunos do quinto ano, matemática, o livro Currículo em Ação, sequência 3. Sequência 3.1, que é o sistema de numeração, página 23, sequência ponto 2, página 24. São as duas atividades. Pegue o livro, vão fazendo junto com o vídeo, que já vem a correção. Bom estudo! Nossa aula de hoje vai falar sobre números com muitos algarismos. Eu sei que para vocês é muito fácil pronunciar e até mesmo escrever um número que tenha poucos algarismos, como por exemplo 55, 600 ou mesmo o número que corresponde ao ano que estamos, 2021. Já pararam para pensar ou já precisaram escrever um número com muitos algarismos? Vai pensando aí. Observem essa manchete aqui de uma matéria que eu peguei em um site e o número que aparece nela. Vejam só, aqui ó. 1,4 bilhão. Como será que a gente escreve esse número só com algarismos, sem o número bilhão no final? 1,4. Eu sei que é um número bem grande. Ele se escreve dessa forma aqui, vejam só. Muitos números, não é? Então, a nossa atividade de hoje é exatamente com esses números gigantes. Sequência 3, atividade 3.1. Questão número 1. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que o compõem? Registre aqui. Veja só. Esse número aqui, ó. Aqui nós lemos do jeito que ele aparece, 7,7 bilhões. E escrever só utilizando algarismos, como será que fica esse número? 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Vou tentar explicar rapidinho para vocês aqui. É o seguinte. Vocês sabem que um número é formado por ordens e classes, certo? As ordens são unidade, dezena e centena. E cada vez que eu organizo 3 ordens, eu tenho uma classe. Então, pense aqui que cada retângulo desse é uma classe de um número. E que esses retângulos, eles são divididos em 3, assim, ó. Vou dividir rapidinho aqui. Então, eu tenho em todos eles, tá? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Cada retângulo é uma classe. Cada classe é formada de 3 ordens. As ordens são unidade, dezena, centena. Essa aqui é a classe das unidades simples. Essa aqui, dos milhares. Essa dos milhões. E essa dos bilhões, que é o que traz esse número aqui, ó. Então, se são 7 bilhões, esse 7, ele está na unidade do bilhão, certo? Então, aqui, ó. Vamos colocar esse 7 aqui. E 7 milhões, então, quer dizer, 700 milhões. Então, eu venho para cá, ó. E começo a completar, ó. Tudo com 0, tá vendo? Pronto. Agora, eu consegui formar o número 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Escreva esse número aqui nesse retângulo laranja.
Questão número 2. Observe informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Números de habitantes do Brasil: 207.660.929. Número de habitantes do estado de São Paulo: 45.094.866. Letra A. Escreva por extenso esses números. São números bem grandes, né? Então, você vai trazer para cá esse número e escrever como pronunciamos ele. Vou repetir. 207.660.929. Em seguida, a população do estado de São Paulo: 45.094.866. Escreva da forma como falamos esses números. Depois de responder a letra A, escrever aqueles 2 números por extenso, a letra B você vai pesquisar e anotar em algarismos e por extenso o número de habitantes do município em que você mora. Então, dê um Google aí onde você está, no município, na cidade que você mora, e veja o número de habitantes. Escreva utilizando algarismos e também por extenso, que é a forma como pronunciamos esse número. Continuando naquela pegada de números escritos com muitos algarismos, a nossa atividade de agora traz números grandes, né, relacionados ao número da população de algumas regiões do Brasil. Enquanto isso, vou deixar uma pergunta aqui no ar. Você sabe a população da cidade que você mora? Pesquise aí. E pesquisou esse número que corresponde à população da sua cidade? Se não pesquisou, vai lá pesquisar. Se já pesquisou, deixa aqui embaixo nos comentários a cidade e o número que corresponde à população, tá bom? E agora eu acho que a gente pode ir para a atividade. Vamos ver algumas dessas regiões e fazer comparações e escrever esses números. Vem com a Pro Carla. Atividade 3.2. Questão número 1. Leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com estimativas apresentadas pelo IBGE para o ano de 2017, São Paulo teria 12.106.920 habitantes. Observe a tabela. Temos uma tabela aqui com alguns municípios de alguns estados brasileiros e de um lado a população de cada um desses municípios. Então vamos à leitura. Começando pelo município de Apucarana, no Paraná, que tem 132.691 habitantes. Bom Jesus da Lapa, na Bahia, 70.618 habitantes. Niterói, no Rio de Janeiro, 499.028 habitantes. Palmas, em Tocantins, 286.787. Parintins, no Amazonas, 113.832 habitantes. Letra A. Localize na tabela as cidades com maior
e menor população, escrevendo por extenso esses números. Vou dar uma mãozinha aqui para vocês. A cidade com maior população, presente aqui na tabela, é a cidade, aqui ó, de Niterói, no Rio de Janeiro, com 499.028 habitantes. E a que tem menor é Bom Jesus da Lapa, na Bahia, 70.618 habitantes. Traga agora esses números aqui, ó, e escreva-os por extenso. Vocês já sabem que escrever por extenso é escrever como pronunciamos esses números. Vou repetir. Aqui, 499.028 habitantes. 70.618 habitantes. Letra B. Dessas cidades que aparecem na tabela, quais têm população menor que 200 mil? São 3 cidades, 3 municípios. Quais são essas 3 cidades que a população é menor que 200 mil? Olha aí na sua tabela e anote aqui o nome das 3 cidades. E para encerrar essa atividade, letra C. Se adicionarmos as populações de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Só teremos um jeito de saber isso, calculando. Então, vamos lá. Niterói tem 499.028. Palmas tem 286.787. Será que juntando esses dois números, o resultado, o valor, é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Lembrando que os habitantes da cidade de São Paulo, 12.106.920. Agora, faça essa adição e veja se esse número que você encontrou é maior ou menor que esse aqui. Chegou a hora de dar tchau! Fim da nossa atividade.